Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, Direito Tributário. No encontro de hoje, nós vamos analisar o lançamento fiscal, suas características e a natureza. Uma vez ocorrendo, surgindo o fato gerador, nasce automaticamente a obrigação tributária. E vimos anteriormente que essa obrigação precisa ser liquidada, transformada em um valor. E essa quantificação da obrigação, a expressão numérica de quanto o contribuinte deve, se dá por meio do crédito tributário. E é justamente essa a tarefa do lançamento. Uma delas é constituir o crédito tributário e declarar que a obrigação surgiu com o fato gerador. Por isso que na definição do CETENI, o lançamento é assim um procedimento que vai verificar a ocorrência do fato gerador, porque sem o fato gerador não surge a obrigação tributária. Determinar qual a matéria tributável, porque pode ser que o contribuinte tenha uma redução de base de cálculo, uma concessão de um crédito presumido. Próximo passo, calcular o montante do tributo devido. Identificar o devedor, o sujeito passivo, que pode ser o contribuinte ou o responsável tributário, e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, a punição, a multa, penalidade pecuniária, por exemplo. E como o lançamento é uma atividade administrativa, quem aplica essa penalidade é o auditor fiscal. Então, o auditor fiscal vai realizar esse procedimento, identificar a ocorrência do fato, calcular o tributo devido e, se for o caso, propor a aplicação da penalidade. E como o lançamento fiscal é um ato administrativo, quem aplica essa penalidade é a autoridade administrativa. No caso, por exemplo, da Receita Federal, é o auditor fiscal da Receita. Agora, uma dúvida comum. Na forma como redigido o Código Tributário Nacional, em seu artigo 142, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Numa primeira leitura, daria a impressão que o crédito tributário, a constituição dele, seria privativa de autoridade fiscal. Mas perceba que o que é privativo de autoridade fiscal não é constituir o crédito. A frase completa é constituir o crédito pelo lançamento. Então, na verdade, o que é privativo da autoridade é o ato administrativo, o lançamento fiscal. Agora, o crédito tributário ele pode surgir sem lançamento. A regra é que, uma vez ocorrendo o fato gerador, surge a obrigação tributária. Para que o crédito nasça, para que ele seja formalizado, é necessária a providência fiscal, que é o lançamento. No entanto, há casos em que o crédito ele pode surgir sem lançamento fiscal. Exemplo, os termos de confissão do contribuinte. Quando o próprio contribuinte declara, reconhece quando deve à Fazenda Pública e presta essa informação, declara, confessa esse valor. Como exemplo disso em âmbito federal, declarações relacionadas à DCTF, que é a Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais, a GFIP, que é a Guia de Informação da Previdência Social e o recolhimento do FGTS. Então, por meio dessas declarações, o contribuinte já reconhece o valor devido. E como nós vimos, a função do lançamento é justamente quantificar o valor devido da obrigação. Se o contribuinte já presta essa informação, já informa a Receita, é desnecessária a providência fiscal. Nesse sentido, verbete de súmula 436 do STJ. De acordo com esse verbete, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito, independentemente de qualquer outra providência. E que outra providência seria essa? O lançamento fiscal. Com isso, nós temos a natureza dúplice do lançamento fiscal. O lançamento ele constitui o crédito tributário. Então, a partir dele é que surge o crédito é formalizado. Mas, em relação à obrigação, o lançamento não constitui a obrigação, porque a obrigação ela surge com o fato gerador. Então, a tarefa do lançamento em relação à obrigação tributária é reconhecer, declarar que ela existiu. Daí que vem essa dúplice natureza. O lançamento em relação à obrigação
tem natureza declaratória e, em relação ao crédito tributário, ele tem natureza constitutiva. Prova que o lançamento tem natureza declaratória é o que dispõe o Código Tributário Nacional. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Nesse sentido, quando o auditor fiscal vai realizar a ação, ele vai analisar os fatos que já aconteceram e, por meio das obrigações acessórias, ele conclui que no ano X ou no ano Y ocorreu o fato gerador, surgiu a obrigação tributária, mas o contribuinte até o momento não fez o recolhimento. Então é necessária constituição dessa obrigação. O auditor vai realizar a atividade do lançamento fiscal, constitui o crédito tributário, informa qual o valor o contribuinte está devendo, calcula o tributo devido, mas não com base na lei em que o lançamento está sendo realizado, mas sim com base na lei da ocorrência do fato gerador. Daí a natureza declaratória do lançamento fiscal. Obrigado pela sua atenção no encontro de hoje. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Diretamente ao Direito. Marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Se tiver alguma crítica ou sugestão, deixe seu comentário. E até próximo encontro.